Enquanto as luzes vermelhas da Fórmula 1 se apagam no Catar com a conquista do tricampeonato de Max Verstappen, uma outra luz desaparece no final do túnel com a possível volta do imposto de importação para os automóveis elétricos. Rafaela Borges, colunista do UOL e apresentadora do canal On The Road, comenta os impactos que a retomada da taxação sobre os carros de emissão zero podem trazer para a indústria automotiva em geral, com o risco da perda de confiança de novos investidores em nosso mercado. O Máquinas na Pan acelerou os 2 novos lançamentos eletrificados dessa semana, um híbrido e um 100% elétrico, ambos no maior laboratório de mobilidade urbana do país, a cidade de São Paulo. Lançado em 1992 no Salão de Detroit, o Jeep Grand Cherokee chega agora à sua 5ª geração na versão híbrida plug-in 4xe e com zero emissão. O GWM Ora foi apresentada na sua versão GT topo da gama. Você sabe a importância do projeto aerodinâmico para um carro elétrico e também para a eficiência energética de um automóvel com motor a combustão? Não sabe? Fica tranquilo, o engenheiro e test driver do autoentusiasta Gerson Borini vai explicar tudo isso para você. Max Verstappen, tricampeão mundial de Fórmula 1 no Catar. O holandês levantou a taça antes da corrida do domingo e até mesmo antes da bandeira quadriculada da Sprint Race do sábado. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, um balde de água fria nos elétricos, com uma notícia que deu um curto-circuito na importação dos carros de emissão zero. A pressão das montadoras tradicionais instaladas no Brasil junto à Anfávia pode descontinuar a isenção de impostos sobre a exportação de elétricos, com impacto direto no custo dos automóveis de emissão zero, com um aumento de 35%. Para comentar esse polêmico anúncio do governo, vamos conversar agora com a colunista do UOL, Rafaela Borges. Rafinha, essa surpresinha nada agradável pode ser comparada ao que aconteceu no mercado logo depois da chegada da chinesa JAC Motors ao Brasil? Oi, Alex, tudo bem? Obrigada pelo convite. Podemos comparar e podemos muito, porque isso é obviamente uma jogada, mais uma vez, as montadoras tradicionais com medo do avanço chinês. O que está acontecendo, né? Os carros chineses estão vindo com preços competitivos e são elétricos. Você tem 2 elétricos de R$150 mil, que é o Dolphin e o Ora, que vai ser lançado no fim do ano, que são carros bons, são carros tecnológicos, não são aqueles elétricos, né? Pé de boi, um carro que custa 60 mil na versão combustão e você paga 150 mil no elétrico. Não, bom acabamento, muita tecnologia, autonomia, andam bem. Isso deixou as montadoras tradicionais com medo, então elas estão pedindo o aumento de imposto, a volta do imposto de importação para carros elétricos, porque carro elétrico hoje não paga esse imposto justamente por serem sustentáveis. Eu sei que existe a história da pegada de carbono, a pegada de carbono que tem a ver com a descarbonização, né? Porque eles, principalmente não no Brasil, mas em países que usam carvão, termoelétricas, eles têm que, né, ser recarregados e isso está poluindo fora outras coisas na produção. Mas quando a gente pensa em cidade, eles não emitem nada no escape, então aquela poluição concentrada de grandes cidades, eles resolvem sim o problema. E agora o consumidor brasileiro pode ter acesso a isso, porque eles estão custando a mesma coisa que um Jeep Renegade, que é as versões mais baratas do T-Cross. Então é sim medo dos chineses e, né, porque é difícil competir com o chinês também. O chinês
o carro chinês é barato porque o custo China é baixo. E o governo chinês, ele está subsidiando, ajudando mesmo algumas marcas. Isso não é um medo só no Brasil, tá? Tem medo na Europa também. Os chineses estão ganhando espaço na Europa e é difícil competir em preço, porque o carro chinês tem custo de produção barato e tem o auxílio do governo. Além disso, Rafinha, essa volta dos impostos de importação para os elétricos, com uma mudança da regra no meio do jogo, no momento em que chegam investimentos de fora, como a retomada da fábrica de Iracemápolis, ex-Mercedes, agora pela GWM, e do espólio da Ford em Camaçari pela BYD, tudo isso faz com que a confiança do Brasil despenque mais uma vez, você não acha? Isso sem dúvida nenhuma, que foi algo que aconteceu também durante o Inovar, né? E vou explicar por que eu sou contra esse imposto. É justamente por isso. Eu acho que, em primeiro lugar, prejudica o consumidor, que não vai mais poder comprar carro elétrico bom, carro elétrico acessível. E, em segundo lugar, a gente tem que pensar, sim, tá, na indústria nacional. Precisa ter um certo protecionismo para a indústria nacional. Afinal de contas, a indústria desenvolve o país, gera emprego, gera arrecadação. Imagina se a gente não tivesse indústria. Então fica a marca que está produzindo no Brasil com medo dos chineses, mas é aí que está a jogada. A BYD vai ter fábrica, como você falou. A GWM vai ter fábrica. Então, a partir de 2024, 2025, elas também se tornam montadoras. Elas também se tornam empresas que estão investindo no país, gerando emprego, gerando arrecadação, desenvolvendo a indústria. Então, perde um pouco o argumento, né, das montadoras sobre mas nós produzimos aqui e estamos perdendo competitividade. Além disso, as principais montadoras nacionais, as maiores, não estão mostrando interesse em produzir carro elétrico aqui no Brasil, não. Por um lado, podem estar certas, porque carro elétrico no Brasil não vai ser uma coisa de grande volume, mas tem que ter, né, gente? Como solução de mobilidade urbana é muito legal. Eu acho que para ser o único carro, pessoa que tem um carro só não vai funcionar mesmo, porque a pessoa quer viajar, tem um problema da recarga, mas para mobilidade urbana é legal e tem que ter. Mas aqui só se fala do híbrido flex e a Volkswagen talvez a partir de 2026 produza carro elétrico no Brasil. É uma coisa que foi falada durante o Salão de Munique. Mas você não vê um grande movimento das montadoras também. Então cadê a concorrência? Se as montadoras tradicionais nem têm carro elétrico. Então tem essa outra parte. Da minha parte eu acho que tinha que ficar assim, ó. Não mexe nesse imposto porque você vai prejudicar o consumidor. Se a partir de 2024, 2025, GWM e BYD começarem a produzir e não tiverem, por exemplo, um grande índice de nacionalização, fizerem só montagem, né, com 30% de nacionalização, aí a gente volta a conversar sobre isso. Porque por enquanto esse protecionismo não faz nenhum sentido. No programa dessa semana, teremos 2 eletrificados, um híbrido e um 100% elétrico. Então vamos sair agora do estúdio para ligar a tomada do Jeep Cherokee 4xe Plug-in. Bom, a gente começa o test drive aqui com uma companheira de viagem, de test drive mais do que especial, Rafa Borges, do UOL, do On The Road, fala só de luxo, e a gente está aqui no carro que é topo de gama da Jeep, que é o Cherokee 4xe, né? 4xe, né? Que é um carro híbrido. Rafinha, para mim a primeira coisa que já impacta direto aqui são essas telas, né? As 3 telas. O cluster, né, e basicamente todas de 10 polegadas. Então, o cluster com 10 polegadas, a tela central com 10 polegadas, a sua também com 10 polegadas. Eu não tô conseguindo ligar, mas logo a gente... Já a gente descobre como liga, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse lançamento. É um lançamento 150 unidades só esse ano, então não é um lançamento de volume, é a Jeep voltando para o segmento de luxo, né? A Jeep começou no Brasil como uma marca de luxo. O Grand Cherokee era um dos carros mais desejados do Brasil. A gente estava conversando sobre isso até, né? É muita coisa legal num carro só, né? Eu também. A única coisa que me impressionou, eu achei o
o valor um pouco alto, a gente até comparou com alguns modelos do mesmo segmento, da mesma faixa. Esse aqui combinado dá 380 cavalos, é isso, né? 380 cavalos, 64 kgf. É um motor turbo 2.0 combinado com 2 elétricos, que tudo isso dá 380 cavalos. É importante dizer também que na dianteira, eles acabaram de explicar pra gente a diferença do sistema do Compass 4xe para esse. O motor da dianteira, ele não é só um gerador como o do Compass, ele gera torque também, assim como o motor elétrico traseiro, que é o principal, né? Então ele tem essa diferença, é um sistema híbrido diferente, mais avançado, até porque os carros são feitos em outra plataforma, né? Esse aqui não usa a Small Wide. É extremamente confortável, a gente está num circuito urbano, a gente saiu do restaurante Urus ali na Praça do Vaticano e estamos indo agora para frente do Praça Charles Miller, que é do Pacaembu, né? Para ver mais um pouquinho, fazer um walk around em volta do carro. Circuito urbano, que para mim é o que mais combina com 100% elétrico, mas esse aqui a gente bem que podia estar numa estrada, né? Para testar, porque carro híbrido quando a gente fala de carro 100% elétrico, a gente até sabe que a vocação é urbana, mas quando já vai para um carro híbrido, uma estradinha dele deve ser bem legal também. Eu acho que podíamos ter aproveitado um pouquinho melhor. De qualquer maneira, eu achei a autonomia elétrica muito baixa. 26 km? 29 km. 29 km, realmente é bem baixo. Carga, a bateria pode ser recarregada na tomada de 220 volts. E são 3 os modos de condução, né? Você pode andar ele no 100% a combustão, no híbrido ou no 100% elétrico, de novo, sabendo aí que tem um limitador de aproximadamente 29 km de autonomia. 29 km de autonomia elétrica é baixa, né? É uma cidade como São Paulo. Eu, por exemplo, antes da pandemia, quando eu não trabalhava em home office, rodava 60 km por dia. Rafinha, já chegando aqui no Pacaembu, né? Vamos olhar um pouquinho o carro por fora? Antes, tem uma coisa muito importante para dizer, antes da gente parar o carro. Fala. O sistema de tração é permanente, ele não é um 4x4 por demanda, ele faz um trabalho de demanda jogando torque não apenas entre os eixos, mas nas rodas também, mas ele é permanente, o 4x4 sempre funcionando, não é um carro de tração dianteira que joga para a traseira conforme demanda, como são os modelos nacionais da Jeep. Esse aqui tem um sistema de tração 4x4 muito mais robusto e com 3 modos de condução 4x4, além dos 2, né, o Automatic Sport pro on-road. E suspensão multilink, tanto no eixo dianteiro quanto no eixo traseiro, é isso, né? Exato. Roda de 20 polegadas, mas tudo isso a gente vai ver já já. Final de test drive. Já posso sair do carro, já eu vou mostrar o walk around desse novo Cherokee 4xe, mas deixa eu ser cavalheiro aqui e agradecer a minha parceiraça Rafa Borges por participar comigo, por mais uma vez colaborar do Máquinas na Pan. Obrigado, Rafinha. Tchau, tchau. Bom, e chegamos aqui na tradicional e famosa Praça Charles Miller do Pacaembu, que me deu tantas alegrias como corintiano, e mais uma alegria agora da chegada desse novo Jeep Cherokee 4xe, que é o híbrido da Jeep. A Jeep chegou aqui no Brasil com o primeiro modelo, que foi o Cherokee, em 1992, mas ela mantém, mesmo com todo esse avanço tecnológico, as tradições da marca. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Essa grade frontal com as 7 fendas, agora ele traz até um lado aqui para deixar o carro mais robusto, que chama Sharp Shape. Essa inclinação aqui, essa como se fosse uma fenda aqui na própria grade. A marca Jeep sempre aqui na frente. A gente vindo aqui pro lado, rodas de 20 polegadas. Essa caixa aqui, trapezoidal. A marca do Ezinho aqui, e sempre azul. Quando a gente fala de elétrico, é importante ver, ele sempre é sinalizado com alguma coisa azul, que é a emissão zero, né? Ou seja, descarbonização aí do planeta. Vindo para a lateral, as linhas são muito horizontais, o carro está maior, está mais largo, está mais robusto, e eles querem sinalizar exatamente esse lado mais de força. O teto solar é panorâmico. Vindo aqui para a parte traseira,
A gente tem um belíssimo porta-mala, a marca 4XE aqui, né? O 4xE ou 4XE mesmo, que é um 4x4 só que híbrido agora. Vamos ver se a gente consegue abrir o porta-mala. Bem amplo. Isso aqui eu acho muito interessante sempre, né? Para você proteger a bagagem. Você consegue rebater também os bancos para deixar mais espaço ainda. Bom, o nosso test drive, walk around do novo Grand Cherokee 4XE fica por aqui, mas continua ligado que tem muita coisa legal ainda no Máquinas na Pan dessa semana. Antes de acelerarmos o próximo veículo de emissão zero no programa dessa semana, vamos aprimorar o nosso conhecimento de aerodinâmica dos automóveis com o engenheiro mecânico Gerson Borini. Hoje eu queria falar um pouco para você sobre a parte de aerodinâmica e a influência dela no consumo de combustível. Quando a gente está falando de aerodinâmica em carros esportivos, em super esporte, Fórmula 1 e outras coisas a mais, ela é uma aerodinâmica voltada para a estabilidade do carro. Mas a hora que a gente vem para o nosso mundinho aqui, no nosso dia a dia, ela é muito importante para a parte de consumo de combustível. E os fabricantes e toda a parte de engenharia têm trabalhado muito para isso. Eu estou usando hoje aqui essa Chevrolet Montana, né, um veículo lançado recentemente aqui no nosso mercado, e mostrar alguns detalhes para você sobre isso. Olha que interessante o espelho retrovisor, e você pode ver que quase todos os carros modernos já usam esse conceito. O retrovisor está afastado da carroceria, essa peça aqui mais estreita, com um bom perfil aerodinâmico para melhorar o fluxo de ar por aqui. Outro exemplo que a gente vê muito nos carros é a inclinação do para-brisa. Estão cada dia mais inclinados, melhorando com isso esse fluxo de ar. E ao melhorar esse fluxo de ar que passa por aqui, diminui um pouco o fluxo de ar que vira nesse ponto aqui da coluna. E esse ponto aqui é justamente aquele que não só prejudica um pouco o consumo, mas também acaba causando ruído interno no veículo. Outro ponto que eu vejo é a parte de bagageiro, né? Quando você tem somente essa barra longitudinal do teto, ela tudo bem, porque ela é uma barra que está no sentido de rotação do veículo, de curso do veículo. Mas aquelas pessoas que deixam a barra transversal montada permanentemente no carro, elas estão jogando dinheiro fora, porque é muito consumo de combustível que isso gera. Eu vou dar um exemplo para você da nossa mão andando com o veículo. Deixa eu abrir o vidro aqui para te mostrar. Não precisa ser em alta velocidade, em baixa velocidade, 60, 80 por hora. Se você colocar seu braço para fora com o carro andando, toma cuidado para não ser atropelado, e usar a mão nessa posição ou nessa posição, você vai ver. Nessa posição você já vai sentir uma certa resistência jogando o teu braço para trás. A hora que você virar a sua mão rapidamente nessa posição aqui, tem que tomar cuidado, dependendo da velocidade, teu braço vai muito lá para trás. E é isso mesmo que acontece com o bagageiro aqui em cima. Um outro recurso muito usado nos veículos é ou aquele defletor no final do teto, que nesse caso aqui é substituído por esse Santo Antônio. No caso de picape, a capota marítima também é fundamental para melhorar o consumo de combustível, porque faz com que o ar bata por aqui e saia, ou seja, sem causar um efeito paraquedas aqui na traseira do carro. E muitos fabricantes utilizam até mesmo o formato da lanterna, faz com que descole o ar nessa posição aqui. A hora que a gente olha por cima aqui, a gente vê bem como que é o formato dessa lanterna. O ar que está escorrendo por aqui, ele faz esse movimento, evitando de criar turbulências aqui atrás. Turbulência aqui na frente é outra coisa importante também, tanto que alguns veículos um pouco mais largos do que essa picape ou veículos esportivos acabam tendo uma entrada de ar falsa aqui pela lateral do para-choque dianteiro, justamente para fazer o quê? Tirar um pouco do fluxo de ar e fazer o fluxo de ar ser mais laminar pela lateral do veículo. E na parte de baixo, Alex, o pessoal tem feito muitas coisas para melhorar o fluxo de ar que passa por baixo do veículo, melhorando assim a aerodinâmica. Primeira coisa que a gente vê em praticamente todos os carros é um lábio aqui embaixo do para-choque
justamente para tirar o ar aqui e deixar ele o mais laminar possível. Tem outros carros que tem, por exemplo, na frente dos pneus, eles colocam uma outra abinha também para direcionar o ar, tirar fora esse fluxo do pneu. Com isso, ele deixa o ar passar mais liso aqui por baixo do carro e aquelas restrições todas aerodinâmicas diminuem bastante, melhorando muito a parte de consumo. O escapamento está bem embutido na carroceria, ele contorna o tanque de combustível justamente para que não tenha nenhum obstáculo aqui na parte inferior do veículo e com isso o ar passe mais liso aqui para trás, melhorando todo esse fluxo. Bom, Alex, essas são algumas das dicas que eu queria deixar para você, alguns comentários sobre a parte de aerodinâmica e a influência na parte de consumo de combustível. E lembrando que nos veículos elétricos é mais importante ainda, apesar de ele não ter combustível, mas ele tem a energia elétrica. Então também toda essa parte de aerodinâmica é muito importante nesses carros também. Continuamos nas ruas de São Paulo, agora para mostrar para você o teste dinâmico do novo GWM Hora GT. Acompanhe literalmente comigo. Hoje vocês vão conhecer o novo Hora GT, ou seja, o GWM Hora GT de uma maneira diferente. O João Anacleto, do canal A Roda, já trouxe aqui para o programa, durante o Festival Interlagos, um overview do carro. Ou seja, ele fez aquele walk around, mostrou os principais detalhes, mas agora a gente está tendo a oportunidade de, pela primeira vez, testar o carro de maneira dinâmica. Então a gente saiu da flagship da marca, lá da GWM, na Avenida Europa, e vamos até o Vila Lobos, aquele complexo, parece um Ibirapuera, né? Muito bem arborizado, totalmente alinhado com emissão zero. Vamos pegar a marginal, acelerar um pouquinho e falar dos principais atributos do carro e da dirigibilidade, coisa que a gente não teve oportunidade de testar antes. E vou parafrasear aqui então o Anacleto, hora, hora, hora. Então estamos no Hora GT, que é um carro com tração dianteira de motor elétrico de 171 cavalos, um torque muito legal. A gente vai testar agora, vai acelerar na marginal exatamente para ver essa retomada de velocidade, arrancada, que na verdade esse é o principal atributo na minha leitura de um carro elétrico, além da emissão zero, é o altíssimo torque. São 250 Nm e tem 3 versões. Essa que a gente testa hoje é a GT, né, que tem uma bateria de 63 kW. As outras versões têm a mesma motorização, mas uma bateria com menor potência, então também maior tempo de recarga e uma autonomia que não é tão boa. A autonomia dessa versão aqui do GT é de 319 km, aferido pelo Inmetro. Pela fábrica, né, que é o que a gente tem hoje, aí, que é existe uma redução de 20% do valor aferido pela fábrica do Inmetro, dá mais de 400 quilômetros. De cara eu já posso falar que o carro é bem nervosinho, bem gostoso de dirigir, uma suspensão bem legal. A gente já tem bem aqui na frente, a gente é muito bem impactado pelo visual do carro. Como o GT tem muitos detalhes em vermelho, então você vê vermelho aqui no volante, no painel, depois vocês vão ver também nas rodas, tem muito detalhe vermelho por fora, nos bancos e uma esportividade, ou seja, você tanto pode conduzir buscando melhor performance, que aí é aquele pé mais pesado no acelerador, né, com uma tocada mais forte, ou com o pé mais leve buscando eficiência energética, e não vamos falar economia de combustível, mas aumento da autonomia, aumento, realmente o carro te empurra, dá aquela empurrada para trás pelo torque. Vem uns sinaizinhos ali mostrando que está um pouquinho acima da velocidade normal aqui da marginal, mas a tocada é bem gostosa, muito boa mesmo. O design do carro é bem esportivo, o custo dele chega ao mercado por R$150 mil, e nesse primeiro momento, até o final de outubro, vão chegar apenas 60 unidades.
Falando um pouquinho de segurança, no Euro NCAP, que é o órgão de segurança com medição na Europa, o Hora GT foi o primeiro colocado na categoria e na geral está entre os 10 mais. Se a gente comparar, por exemplo, com o Le Mans, que tem LMP1, LMP2, várias categorias, é como se ele vencesse na categoria, fosse campeão dele na categoria e ficasse entre os 10 primeiros na geral. Pela suspensão, eu já percebo que ele transmite pouquíssima irregularidade do terreno para dentro da cabine, então esse pacotaço de conforto aliado à segurança tem uma entrega bem legal aqui no Hora GT. É um painel único. A gente está navegando agora com um sistema pelo Waze, né? E usando esse multimídia, e ele tem também espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, que também é bem legal porque você mantém o tempo inteiro a mão no volante sem ficar mexendo no celular. Vamos dar uma arrancadinha aqui para fazer uma ultrapassagem. E já aproveitar e fazer uma frenagem aqui regenerativa, né? A gente sabe que num carro elétrico é muito importante não só quando você busca eficiência, economia, ou seja, mais autonomia e economizar a bateria, você está com o pé leve, mas usar também bastante a regeneração, o que acontece durante uma frenagem, durante uma desaceleração também. Bom, vamos falar um pouco de recarregamento. Nessa versão aqui, se for na corrente alternada, pode demorar de 4 a 5 horas para ir de 10% a 80% e apenas 1 hora, 40 minutos a 1 hora, se for na corrente contínua. São 63 kW e você tem se usar um carregador, por exemplo, de 63 kWh, 1 hora de recarregamento. Bom, um detalhe bem legal também é a parte frontal, que você tem a aleta dinâmica, umas aletas dinâmicas para refrigeração das baterias, para o arrefecimento das baterias. Muita gente imagina que ela só funciona bem se tiver resfriada, mas nem sempre. Muitas vezes ela precisa de calor e esse calor é importante para a performance e também para a longa vida da bateria. O nosso test drive dinâmico do Hora GT fica por aqui, mas continua ligado e ligado na tomada, porque tem muita coisa legal no Máquinas na Pan dessa semana. Com 5 provas de antecipação, o GP do Qatar consagra Max Verstappen tricampeão mundial de Fórmula 1. Max Verstappen chegou ao Qatar com uma vantagem tão grande no campeonato que nem precisou esperar pela corrida do domingo para conquistar o título da Fórmula 1 deste ano. Na verdade, antes mesmo da bandeira quadriculada da Sprint Race do sábado, o holandês já pôde comemorar. Com o abandono do seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, bastaram apenas 11 das 19 voltas programadas para entrar para o seleto clube de tricampeões mundiais ao lado de Jack Brabham, Jack Stewart, Niki Lauda, Ayrton Senna e Nelson Piquet. Uma conquista construída com 13 vitórias e 2 segundos lugares em 16 provas disputadas, uma vantagem de 177 pontos com 180 em jogo e 5 provas de antecipação, ou 6, se entendermos que o Tri chegou antes mesmo da corrida do domingo. Ao colocar o seu carro no grid da Sprint Race, apenas 3 pontos o separavam do título. Ainda assim, Max não poupou o acelerador e terminou a corrida curta do sábado na segunda colocação. No domingo, o já consagrado tricampeão largou na pole, conseguiu escapar do choque entre as duas Mercedes na primeira curva da prova e somou mais uma vitória na carreira depois de um sossegado passeio no circuito de Losail. Verstappen sai do Qatar coroado tricampeão com a mesma consistência que permeou a supremacia da Red Bull na temporada 2023 da Fórmula 1. Foram 16 vitórias em 17 provas e o título do Mundial de Construtores há 3 semanas no Japão. Consistência da equipe austríaca e altos e baixos dos demais times do grid que se revezaram na briga pelo segundo lugar, pulverizando os pontos na tabela de classificação. Max Emilian Verstappen, 26 anos, 3 títulos e com 2024 já na alça de mira para o tetracampeonato.
É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.